E olá, estamos aqui em mais um Podcactus. Eu me chamo Ideglan, estou aqui com minha amiga Gisele e hoje temos uma convidada mais que especial, que é um atleta de nível nacional e não é um atleta qualquer, meu amor, é um atleta de seleção brasileira. Estamos aqui com a Nayeme. E aí, Nayeme, se apresente aqui para o nosso público. Oi, eu sou a Nayeme, natural de Barra do Corda e sou livre da seleção brasileira. Antes da gente começar a nossa entrevista mesmo valendo, eu queria que você se inscrevesse aí no nosso canal, deixasse seu like, já compartilhe aí com os amigos também. E vamos fazer uma pequena pausa para os nossos queridos patrocinadores. Sim, gente, boa noite. Gisele aqui. A gente não poderia, esquecer de falar sobre os nossos patrocinadores. Smart Cell, um abraço para o meu amigo Vitor. A Bela Cosméticos, nossa amiga Caritana. O Vilmar, do Wills Burger, nosso parceiro. A Lumar Distribuidora, nossos amigos João Filho e Arthur. O Estúdio Kerly Farias, que cuida da nossa beleza sempre. A doutora Tarsila Brandes. A Sucata Só Ferro e Só Metais. Doutor Adriano Brandes. Biolaboratório. Felipe Autopeças. Eletromais. Carvalho Ferreira Engenharia. Sensacionalista BDC, doutora Julie Halley, Cactus Comunicação e Top Motors. Muito obrigada, gente. Muitíssimo obrigado a todos os nossos patrocinadores aqui do Podcactus. Então, Nayeme, vamos começar com uma pergunta que é a pergunta-chave. Quem era a Nayeme quando era criança? Nayeme era uma menina muito magrinha. Eu acho que eu pesava uns 30 quilos, até meus 12 anos. Eu sempre fui muito de boa, muito tranquila. Minha mãe sempre me levava para a igreja, então eu sempre fui calma. Mas eu sempre fui muito alegre, muito feliz. Graças a Deus. Acho que eu sou a mesma menina de sempre. Nayeme, e assim, quando tu começou a ver que tu era uma pessoa do esporte? Tipo, teve aquela chavezinha que tu viu, eu acho que é por aqui. Quando a Sabrina me indicou pro técnico de São Luís, eu falei, eu acho que esse é o meu caminho. Porque eu lembro, tipo, que quando tu começou, eu já jogava vôlei também. E aí eu sempre via tu jogando assim, mas era aquela coisa, então, mais na brincadeira. Uhum. Era, tipo, mais por hobby. Mas foi quando eu tive que sair de casa que eu falei, eu acho que é isso que eu quero, então eu tenho que correr atrás. Sim. E com quantos anos tu percebeu que, não, é isso que eu quero, eu nasci pra isso, não me vejo fazendo outra coisa? Eu sempre tive muita certeza de tudo que eu queria, né? Então, foi exatamente aos 13 anos quando eu saí daqui pra ir pra São Luís jogar. Porque eu fui pra morar sozinha, então eu tinha que ter certeza daquilo que eu queria, né? Verdade. E eu fui, graças a Deus, Deus me abençoou e tô aqui até hoje. E quem te levou? A Sabrina. Ela me indicou pro técnico que era dela lá de São Luís, o técnico da faculdade, que é o André. Aí ele me levou pra jogar na escola o Palma Sul, lá de São Luís. Aí tu já ficou morando lá? Eu ganhei bolsa pra jogar pela escola. Aí eu fiquei lá, 2012 que eu cheguei lá. Aí fiquei 2012, 13, aí em 2014 já fui pra São Paulo jogar. Então é bem rápido, né? Essa carreira de atleta a gente sabe que, tipo, aqui em Barra do Corda a gente não tem uma base como nos outros estados tem, tipo, que a criança começa no mirim, aí depois vai atingindo as etapas até chegar no adulto, né? Aqui não tem isso. E geralmente quando tem um material humano, assim, aqui na cidade dos interiores, não só aqui em Barra do Corda, mas nas outras cidades também do Maranhão, quando a pessoa vê que alguém tem a capacidade, que tem o talento, aí já tem que ir logo correr atrás, né? Em algum outro lugar. Infelizmente, né? Porque é muito triste que a gente vê muitos atletas, muitas pessoas que querem, só que é difícil porque não tem incentivo, né? Então, se você quiser realmente, você tem que sair daqui, você tem que buscar por fora, realmente, se você quiser ser um atleta profissional, né? Porque aqui não tem nenhum incentivo, infelizmente. É verdade. E aí a pessoa acaba se desmotivando. Embora ela tenha a vontade, tenha o talento, mas por falta de incentivo ela acaba desistindo, né? Exatamente. Porque também normalmente as pessoas que querem têm a condição um pouco baixa, né? Os pais às vezes não conseguem mandar para outra cidade, para outro estado. Então, eu falo assim, aceita aquilo que tem, né? E é muito triste, porque eu sei que a gente já perdeu muitas pessoas, né? Dispostas a lutar por aquilo que quer, mas não tem. Infelizmente, não depende só delas, né? E como foi esse período quando tu morava em São Luís, né? Foi difícil para ficar longe da família? Foi difícil para os teus pais te manter lá? Porque a gente sabe que tem um custo alto, né? Para isso. Nossa, eu lembro que todo dia eu chorava, ligava pro meu pai e pra minha mãe. Eu quero ir embora, eu não aguento. Porque eu tinha 13 anos. Eu olho hoje as crianças Muito de hoje em dia, novinho. 13 anos. Eu falo... Minha mãe e meu pai, acho que eles tinham um probleminha na cabeça, porque eu fui morar sozinha em São Luís com duas amigas que eu nem
amigas, entre aspas, assim, amiga da minha família, né? E eu não conhecia. E aí foi bem difícil o começo, porque eu era muito apegada à minha família. Eu nunca tinha saído de casa para morar só, cidade grande, é totalmente diferente. E meu pai falava, minha filha, se é isso que tu quer, tu tem que aguentar. O começo é difícil, aguenta mais um pouquinho, a gente tá aqui. E eles faziam tudo aqui, porque lá a escola, por mais que eu fosse bolsista, só os materiais era mais de R$3.000, porque os livros eram de qualidade, era uma das melhores escolas de São Luís. Então, eles fizeram de tudo que eles podiam e não podiam também para me manter lá, mas graças a Deus, eu sempre falo que quando é o plano de Deus, nada falta, né? Se Deus fala, eu quero que tu faça isso, a gente vai, ele abençoa todo o resto, todo o caminho. Então, é impressionante, porque eu já vi várias pessoas falarem que tentaram sair daqui, né, e passaram por muita dificuldade. Tipo, toda a dificuldade. Já escutei gente que diz que saiu daqui com uma proposta, vem aqui jogar, que você vai receber tanto, vai ter comida de graça, tudo. Chega lá, não é nada disso. Sim. Só que no meu caso, Deus foi tão maravilhoso que todos os lugares que eu chegava, eu desaprendi a lavar louça, a lavar roupa, porque sempre tinha todo mundo para fazer isso pela gente. A gente não podia nem pegar uma bucha para lavar, de tão grandioso que era o lugar, sabe? Então eu sempre agradeço muito a Deus, porque eu não tenho uma trajetória de sofrimento para contar. Sempre foi bênção, porque tenho certeza que Deus tem propósito para cada um, né? Então o meu propósito foi esse, mas tem gente que precisa passar por outras coisas para poder dar valor lá na frente, né? Mas foi isso. Porque quando Deus quer, por mais que a gente faça uma escolhazinha errada no caminho, mas ele faz voltar pro certo, é verdade. Faz. Só que às vezes a gente toma esse caminho errado, a gente sofre, mas não é porque Deus quis, sim, né? Mas a gente vai voltar porque é aquilo que ele quer pra gente, né? Então, e ele sabe o que é melhor. Então, quando a gente confia, eu confio, gente, tudo que a pessoa fala. Porque como é que tu joga assim? Eu falo, gente, é Deus. Porque também ninguém me ensinou. Eu chego lá, as meninas fizeram a base, desde, igual você falou, mirim, na verdade tem iniciantes, que é com 13 anos. Eu já cheguei lá com 15 anos. E eu sempre soube dar manchete melhor do que as outras, toque melhor. Sempre fiz tudo melhor que as outras, sendo que eu não tive... Não teve base. Não tive base. Aqui a gente jogava na ABB, igual ele falou. Nossa base foi a ABB. E eu falava, as pessoas me perguntam, como isso aconteceu? Quem te ensinou? A minha manchete é toda errada. A manchete certa é assim, que eles ensinam. Isso. A minha manchete é assim. A pessoa fala, eu não acredito que tu dá uma manchete assim. Eu falo, gente, eu dou. É o meu jeitinho. É o meu jeito, porque ninguém chegou, é assim, 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 assado. Não, a gente aprendeu a jogar, ninguém chegou. Né? Jogando. Mas é exatamente isso, quando a gente confia em Deus, não tem com o que se preocupar. E aqui tu se metia no meio da tua mãe, por exemplo, daquela galera, ou tu jogava só com as meninas da tua idade? Eu jogava. Eu ficava... Tinha mais... acho que eu até lembro, era 5 horas da tarde, terça e quinta na ABB, a gente jogava sempre. Eram jovens, né? Mas eu ficava também pra noite, que era mais das senhoras. Minha mãe com as amigas, né? Sim. Eu sempre ficava, mas no começo eu não jogava, porque eu devia ser ruinzinha, né? Aí quando faltava alguém... Aí quando faltava, elas me colocavam. Ai, gente... E Nayemi, tipo, quando tu foi pra jogar na escola, né? Como tu falou, ganhou bolsa e tal. Nesse momento, eu não sei, mas eu vou te perguntar, tipo, tu tinha um salário já? Ou tu simplesmente ia pela bolsa, no caso? Isso, só tá. Aí quando foi o momento em que tu, tipo, teve a transição de sair de, tipo, apenas uma bolsista, né? De estar fazendo como se fosse uma permuta. Tipo, eu jogo pra vocês e vocês me dão o estudo. Pra o momento em que tu realmente começou a receber? Foi lá em São Luís também, no tempo que teve o Maranhão Vôlei, que aí eu tinha que ter jogadoras maranhenses, né, lá. Então eu fui uma das escolhidas e aí foi nesse momento que eu comecei a receber meu primeiro salário. Acho que eu tinha 13 anos mesmo. Que inclusive, se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acho que não estou, era super comentado porque tu era a atleta mais nova da Superliga, né? Ainda hoje. 13 anos, gente. Quem que joga?
Naime, uma pergunta que a gente não fez no começo, mas eu quero fazer agora. Tu é filha de Barra do Corda? Eu sou É, com né? muito orgulho, com muito amor, Pois que é, eu a amo. gente tá aqui, Barra Cordense, bem Barra Cordenses Gente, hoje, bem pra te receber. Lindo, gente. Todo mundo fala, tu é de onde? Tem gente que tem vergonha de falar. Meu Deus, eu tenho tanto orgulho de dizer que eu sou daqui. Eu falo, qual que é tanto que quando eu tenho folga, pouquíssimas vezes eu tenho folga. Tipo agora, eu cheguei quinta à tarde, já vou embora amanhã. Aí a pessoa fala, tu vai viajar pra onde nas férias? Eu, vou pra minha cidade. Sendo que eu posso ir mas tu pode ir pra qualquer lugar. Eu falo, não, mas eu quero ir pra minha casa. Porque aqui, gente, quando eu chego aqui, eu chego lá na entrada, parece que eu respiro melhor, sabe? Eu falo, ai, minha casa, meu Deus, Dá um alívio, meu assim. povo. Dá Tu um sente alívio. muita falta daqui? Eu Da sinto- família ainda? Eu sinto, mas hoje em dia, tipo, eu já me acostumei, né? Porque tem 10 anos já que eu tô fora de casa. Então, mas eu sinto muita saudade, mas não sofro igual antes, Sim. né? Porque A é gente o meu vai se trabalho. acostumando, Você né? tem que se acostumar, né? Mas eu amo aqui mais que tudo. São dois amores, né? A paixão pelo vôlei e a paixão pelo Foi. lugar onde tu nasceu também, e aí vai equilibrando. É. Naime, e na questão da pressão, conta aí pra gente como que é. Tu se sente muito pressionada às vezes, tipo, vou ficar louca, ou dá pra levar de boa? Não, dá pra levar de boa ainda. Não sou famosa ainda não, então até agora dá. Tá dando. Mas quando tu chegou, por exemplo, quando caiu a ficha que tu tava lá com pessoas que tu via só pela televisão, que tu admirava muito, que te inspirava, e de repente tu tá lá jogando com elas, você não ficava assim, ai meu Deus, se eu errar e se eu fizer isso? Não, pior que não, porque, eu falei, eu sempre falei, se eu tô aqui, então é porque eu mereci. Então, tipo, eu penso, não vou ter medo. Porque pra que temer, né? Se ali é o lugar que eu sempre busquei, então eu tenho que aproveitar. É igual o povo fala que eu jogo, parece que eu tô brincando, parece que eu tô num parque. Só que eu falo, gente, a gente já tem pressão todo dia, toda hora. A minha posição, então, lá, eles nunca vão marcar que eu fiz uma defesa boa. Eles vão marcar quando eu erro. Então, praticamente, se eu errar, vai falar menos uma defesa, menos duas, e as boas não contam. Então, mas eu falo, mas pra que eu colocar mais uma pressão do que já deve, né? Então eu jogo, eles falam, parece que tu tá num parque. Eu falo, exatamente. Eu Se jogo porque eu divertindo. amo, né? Então tem que jogar solta. Mas eu não tenho muita pressão, não sinto essa pressão, não. Na verdade, eu tava contra o jogo do Praia, agora no Sul-Americano. Eu cheguei pro meu esposo e falei assim, e a gente tava saindo do almoço e tava várias pessoas chegando, né? Aí eu falei, gente, eu sou apaixonada, eu gosto de jogar contra a torcida, que o ginásio tá cheio, que aí você chega, você defende as pessoas, elas precisam torcer pra você, porque você tá fazendo bem. Sim. Eu amo, eu não gosto de jogar quando tem pouca gente, porque eu gosto de jogar com a torcida contra, o ginásio lotado. Que aí te motiva Que aí mais, me né? motiva. Ai, tá certo. Naime, se tu quiser água, pode ficar à vontade, pode tá ficar à bom? vontade. Se quiser um suco, um refrigerante, qualquer coisa. Tá bom. E aí, Naime, seguindo nessa linha da questão dos campeonatos, como é a atmosfera, assim, pra tu? Tu chega e tu já se sente assim, vou aqui Tranquilo. arrasar aqui nesse negócio. Ou tu sempre tem aquele nervosismozinho no começo, tu já deu uma tem. diminuída. Não, eu falo que acho que no dia que eu parar de sentir o nervosismo, acho que eu tenho que parar de jogar, porque o prazer é ter aquela sensaçãozinha, tipo, meu Deus, vai ter um jogo agora, vai ter uma final. Porque quando você não tem mais esse frio na barriga, eu acho que não vale mais a pena, né? Mas quando eu não fico muito assim 2 dias antes, eu fico no dia. O dia vai chegando, quanto mais vai se aproximando, eu fico, ai meu Deus, às vezes eu nem consigo dormir. É o jogo agora, é importante, preciso fazer isso. Eu fico estudando muito, né? E eu quero sentir isso até o último dia que eu jogar, porque aquela sensaçãozinha que você sente no frio da barriga, que você sabe que você tá fazendo o que você gosta, né? Sim, porque se com não certeza, gostasse, era normal, né? Com certeza. Eu ia te perguntar se em algum momento, assim, da tua carreira, se tu pensou em desistir, se alguma coisa te desestimulou de alguma forma. Sim, é tanto que eu parei de jogar um ano. Em 2018 eu parei de jogar. Voltei em 2019. Porque eu tava muito esgotada, sabe? Como eu desde os meus 13 anos, eu nunca tive um mês de férias. 15 dias, nunca. Então eu tive que virar adulta, criança, né? Sim. Mesmo morando em São Luís, eu não conseguia vir para minha casa sempre, porque lá no Pão Sul tinha prova todo sábado. Então, era bem no momento que eu poderia vir, na sexta-noite. E aí, como eu comecei para seleção, tudo, e não conseguia ter folga, nem férias, nada. E aí, eu sempre fui muito apegada à minha família. Em 2017, eu perdi a minha avó. E eu sempre falei assim, eu não vou
deixar de estar com a minha família, porque se eu perder mais alguém, eu nunca vou me perdoar, né? Eu pensava muito isso. Aí, quando chegou em 2018, minha avó adoeceu. E aí foi fazer uma cirurgia e o médico falou que já era metástase, já estava era no pâncreas, já estava no fígado e tal. E eu olhei para minha supervisora lá do Bradesco, que era em Osasco ainda. Eu olhei para ela e falei, eu preciso ir para minha casa que minha avó tá doente. Aí ela falou, tá bom, vai. E eu fui, e aí ela falou, quando ela melhorar, você volta. Eu falei, tá bom. Aí eu saí lá de São Paulo no dia 8 de maio, até lembro, comprou a passagem para mim, já vim para São Luís, fiquei lá. E minha avó não melhorava, né? Tava piorando, porque ela achava que tinha feito cirurgia, mas a gente sabia que não, porque não adiantava, né? E aí ela tava muito mal, sentindo muita dor, muita dor. E essa supervisora me ligou, falando, a gente precisa que tu volte. Eu falei, eu não vou voltar. Aí ela, mas por quê? A gente não pode esperar. Eu falei, então tá bom, eu prefiro ficar aqui com a minha família do que voltar. Se vocês quiserem me mandar, eu falei assim, se vocês quiserem me mandar embora, pode mandar. Ela falou, ai, não faz isso, não sei o quê, mas a gente vai tentar ver o que consegue. Aí passou uns dias, ela falou, a gente não consegue te esperar porque tinha outro campeonato. Eu falei, então eu não vou voltar. Aí eu assinei lá a rescisão do contrato e voltei para buscar minhas coisas e voltei para ficar com a minha avó. Deu um mês, minha avó morreu. Então, eu falei assim, E aí eu não queria voltar a jogar mais, né? Eu falei assim, Deus, se for da sua vontade que eu volte ainda, que os times venham atrás de mim, porque eu poderia jogar em qualquer time. E quando eu tava lá, eu recebia proposta de todos os times. E eu fiz pedi um sinal para Deus, né? Sim. Aí eu falei exatamente isso. Deus, se for para eu voltar, que os times venham atrás de mim, como vieram há 2 meses atrás, né? Isso foi em junho. Até dezembro, nenhum time veio atrás de mim. Eu falei, e eu entendi que aquilo ali era o tempo de Deus para mim, porque eu não aguentava. Eu acho que se eu tivesse continuado, eu não teria continuado depois, né? Sim. Porque a pressão no adulto é muito maior. E aí eu sei que eu fiquei até... Aí essa mesma mulher que queria que eu voltasse, ela me ligou para eu voltar a jogar. E eu falei que não ia de novo, né? Porque se eu fosse era só com meu esposo e tal. E não dava as condições, a proposta não era boa. E aí eu fiquei 1 ano sem jogar, porque eu entendi que era o tempo de Deus para mim. Eu precisava daquilo como pessoa, sabe? Sim. Como eu tive a oportunidade de voltar a viver aquilo que eu não vivia. Eu não passava mais um mês com a minha família. E era uma coisa que eu mais me arrependia de ter ficado longe da minha avó quando morreu, né? Uhum. E eu prometi, eu falei, não, a partir de hoje, quando a minha família precisar de mim, eu vou estar lá, né? E aí eu fiz isso e sabe quando eu sofri muito quando minha avó morreu, mas a certeza que eu tinha era, eu fiz tudo o que eu pude, né? Se Sim. eu tivesse lá, eu ia me arrepender pro resto da minha vida e poderia parar, realmente ficar frustrada Verdade. E não voltar a jogar. Então... Tudo que Deus faz é perfeito, tudo colabora, né, pro bem. Tudo. E aí eu parei, mas aí quando eu voltei a jogar, olha como que Deus faz. É uma história muito linda, um dia eu vou contar. Mas eu já voltei a jogar com o Zé Roberto. Onde? O técnico da seleção brasileira, onde nos meus sonhos que eu ia imaginar isso? Nunca imaginei. Então, é exatamente isso. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e é isso. Fez as escolhas certas, né? No final das contas, por mais que... Porque a gente sempre pensa que, eu acho que não era pra ter sido assim, eu acho que eu tô indo pelo caminho errado, mas quando Deus age mesmo, a gente sempre volta pro caminho certo. Porque a gente quer fazer a nossa vontade, né? Muitas vezes, aí a gente não quer aceitar a vontade de Deus, e aí que a gente se atrapalha. Porque a gente acha que a gente sabe que é melhor pra nós, né? Aí depois a gente vai entender que, então foi por isso. Deus, obrigada por isso. É isso. E aí me conta pra gente como é a tua rotina hoje em dia. Minha rotina? Eu treino 2 períodos todos os dias, de manhã e à tarde. Quando eu faço academia de manhã e bola também, né? Só que de manhã é a parte técnica. Aí à tarde, aí você vai pra casa, descansa. À tarde é parte tática, jogo, né? Joguinho normal. E o tempo que eu não tô treinando, eu tô dormindo. É que eu não sou muito de sair, né? Eu sou muito caseira. Então, todo o tempo que eu posso, o povo fala assim, é folga, meninas. Não vão pra festa, não vão pra isso. Eu falo, Deus, eu já vou dormir. Eu só penso em dormir. Mas a nossa rotina é muito corrida, porque a gente treina 2 períodos todo dia, de segunda. Folga sábado, mas domingo tem treino de novo.
Então é bastante corrida. O povo fala, você só treina, você só joga. Eu falo assim, gente, se vocês ficassem um dia, assim, uma semana na minha casa vendo só joga, só treina, a pessoa não ia falar isso, né? Mas certeza. é muito puxado, porque você usa o corpo. Às vezes eu chego em casa morta de cansada, porque às vezes a gente treina quase 3 horas só à noite e mais 3 pela manhã. Então, o corpo tem hora que não aguenta, né? E é muito cansativo, mas é muito prazeroso. E em algum momento, Naemi, tu sofreu algum tipo de preconceito por ser do Nordeste, por ser maranhense ou não? Sempre te respeitaram, te acolheram bem? Não, graças a Deus, nunca ninguém... Eles falam assim, brincando, lá vem a nordestina, arretada, mas nunca por maldade, sabe? Porque tem muita gente que sofre, né? Tem. Mas graças a Deus, nunca aconteceu isso comigo. Todo mundo sempre me acolheu muito bem. Aonde eu tava, todo mundo sempre me amava, assim. Que bom. Eu não sei se aconteceu contigo, mas quando eu fui pra São Paulo, que eu fiquei um ano lá, quando a gente vem do Nordeste pra lá, automaticamente a gente já tem um nível de atenção muito grande, porque eles gostam de ver a gente falando, se comunicando. Eles gostam do jeito que a gente fala, tipo, de ser alegre e tal. Porque nos outros estados acho que não é muito comum, assim. Não é muito. Eu morei em Curitiba 7 anos e quando eu abri a boca, o povo já falava, tu não é daqui não, né? E eu, meu Deus, não, gente, não sou. É assim mesmo, toda vez, gente. Eu acho que teu sotaque não é daqui não, né? Eu falei, não, eu sou maranhense. Ela, tá explicado. E Naemi, uma perguntinha que eu quase deixei escapar. Como foi a transição da tua posição de jogar? Porque tu jogava na ponta, né, antes? Era. E aí, de ponta pra líbero, um pulinho só. Que é só descer 3 posições, fica lá pelo fundo. Mas conta aí pra gente como que foi que aconteceu. Ela fica no fundo, mas ela gosta de fazer uns pontos ainda. Foi em 2016 que eu virei líbero. Foi fácil o começo, porque eu jogava de líbero na categoria acima e de ponteira na minha categoria. Um exemplo, eu era sub-19. Eu jogava sub-19 de ponteira e no sub-21 de líbero. Então, eu conseguia fazer as duas coisas. Foi bom, mas quando me tiraram de ponteira, eu falei, não, gente, eu não quero. Eu gosto de fazer ponta. Aí eles, minha filha, mas se você ficar de ponteira, você vai ser mais uma, porque tem muitas ponteiras boas, né? Aí eles falaram, se você for líbero, você vai ser... Você pode ter capacidade de ser a melhor líbero do mundo, do Brasil, o que você quiser. Mas ponteira, eu ia ser só mais uma, né? E como eu nunca quis ser igual a todo mundo, eu falei, então tá bom, eu vou aceitar. Tu ficava te pegando com aquele negocinho assim, queria fazer um ponto. Não, aí eles estão... Até hoje, o Zé Roberto, na seleção, ele fica ensinando as meninas, ataca desse jeito. Aí ele fala, Naemi, mostra aqui pra elas como que faz. Aí eu, tá bom, e eu vou lá toda me achando. Aí eu faço exatamente o que ele pediu, porque eu sempre... Ninguém me ensinou, agora eu falei, ninguém me ensinou, eu sempre soube fazer as coisas, acho não certeza que é dom, né? Quando é dom, você só aperfeiçoa, né? Então eu sempre fiz as coisas com muita excelência, sabe? Eu sempre quis dar o meu melhor em tudo. Se for pra atacar, eu quero ser a melhor atacante. Se for pra passar, eu quero ser a melhor passadora. Então acho que essa sensação que eu tenho de querer ser a melhor, não tipo assim, pra me achar, sabe? Mas para satisfação pessoal, conseguir aquilo... Me faz conseguir ter uns bons resultados por isso. Eu acho que eu quero muito fazer tudo com perfeição, sabe? Sim, com certeza. E teve alguma jogadora assim que te inspirou no início da tua carreira ou que ainda hoje é uma inspiração para ti? De líbero, você fala? Não, de qualquer jogador. Acredita que o povo fala assim, nossa, tu joga muito igual a Brenda Castilho. Eu nunca vi um jogo da Brenda Castilho na minha vida. O povo fala, como não? Eu não assistia jogo de vôlei. Sabe quando você... Nossa, eu jogo isso todo dia, eu não vou parar pra assistir vôlei. Eu fui assistir vôlei quando eu parei de jogar em 2018. Então, todo mundo eu já sabia fazer as coisas. Então, eu nunca falei assim, nossa, eu quero fazer isso igual ela, sabe? Eu sempre penso, quero fazer isso do meu jeito. Então, nunca tive... Tu tem ídolo, assim... Deus sabe que não é porque eu me acho. Não, é porque... Tipo assim, eu não acompanhei o vôlei, assim, sabe? O vôlei profissional de verdade. Eu só comecei a assistir vôlei quando eu parei e logo depois que eu tive que voltar a jogar no adulto. Mas eu não sabia de nada antes, então eu não tinha aquela... Quero fazer isso igual ela, igual a Fabi. Hoje eu vejo a Fabi, os jogos que passam, né, reprise, eu falo, gente, ela é maravilhosa, como eu não vi isso antes, né? Mas a Fabi, tipo, se eu falasse, não, você quer jogar parecido com quem? Com a Fabi, assim, porque ela é a melhor, a maior que tivemos, né? Ela é muito boa mesmo.
Cara dela. Tá, agora vamos entrar aqui num assunto importante. Uma vez. Que sabemos agora que, querendo ou não, você é uma pessoa pública. Você tem uma vida pública. E aí a gente queria saber como é que tu lida com ela. Te incomodou no começo? Era uma coisa que tu não queria, mas que veio meio que forçado? Como é que funciona a vida pública pra ti? Eu sou muito... como que eu falo? Eu gosto de fazer as coisas muito... Eu e meu esposo, eu e minha família, sempre... Muito reservada, muito, isso, né? essa palavra. Muito reservada, né? Então, igual você falou, você tá acostumado com entrevista. Aí eu falei... Tô, mas se eu tiver que fugir, eu fujo. Se eu conseguir, eu fujo. Então, eu me entendo hoje em dia. Tipo, eu não fico chateada, zangada, não. Porque, gente, eu fico assim, meu Deus, as pessoas às vezes me abraçam, choram. Eu falo, meu Deus, eu não fiz nada pra essa pessoa. Então, tipo assim, é uma alegria tão grande que eu... Sabe quando normalmente a gente chora? Quando a gente gosta de uma pessoa que já ajudou a gente, né? Sim. Nossa família. E as pessoas abraçam, assim, vêm de longe pra me ver. Eles falam, eu falo... Deus, tipo assim, eu não posso achar ruim isso, né? Porque as pessoas fazem isso de graça. Eu nunca dei nada pra elas assim, né? Então eu, tipo assim, eu me acostumei, mas eu sou muito reservada. Então, tudo que eu puder fazer, só, assim, às vezes não escondida, porque não é nada errado, mas Sim. reservado mesmo eu faço. Mas eu sou muito de boa, muito tranquila com essas coisas, né? Sim. E no patamar que tu já chegou hoje em dia, né? De ser líder da seleção, inclusive convocada aqui pra VNL. Meus parabéns. Sim, cara. Tá, a meus convocação amores. essa semana, né? E onde tem fama, tem hater. E os haters, Sempre Nayane? tem. Conta pra gente. Os haters, eles só continuam se a gente alimentar eles, né? Eles falam o que quer, mas eu falo, gente, eu não vou ouvir crítica de quem nunca construiu absolutamente nada na vida, né? Então, o que maior são aqueles que gostam de mim, maior parte, do que aqueles que não gostam. Então, eles, pra mim, tipo, não faz diferença nenhuma, sabe? Não absorve, né? Não. No caso. É importante não absorver os haters, viu? A dica aí pra vocês, não, Não absorva Não absorva, hate deixa de pra lá. ninguém, porque, minha gente, vai só dar dor de cabeça e você não vai pra lugar nenhum. E a com gente vê hate. essas pessoas que falam mal, aí você vê, elas fazem o que da vida? Nada, fica lá sentada no sofá, fazendo nada, gente. Tem Como pode a tempo. pessoa tirar um tempo pra falar mal das outras, né? Por que então possível. vai lá e faz diferente, faz melhor então, em vez de ficar só... ela não sabe fazer isso, ela é ruim, ela é isso, ela é aquilo. Gente, que necessidade, é uma pessoa muito amarga, né, por dentro. Demais. Dá Muito vontade de dizer, triste. então vem cá, me ensina como que Isso. faz, que eu quero ver. Me ensina, como que você acha que eu devo fazer? Ela vai falar, não sei. Fala, então fica calado. Ei, Nayeme, e durante, por exemplo, a Superliga, né? Já são quantas edições que tu participa? Essa foi a terceira. Essa foi a terceira, que finalizou agora, né? Uhum. E já tá indo pra quarta. Pra quarta. Inclusive de clube novo, que eu já tô sabendo. Durante a Superliga, vocês fazem várias viagens no país, né? Durante o período da Superliga. Qual foi desses lugares, assim, que tu visitou, que tu, meu Deus, eu queria morar aqui, nesse lugar? Todos. Um lugar que a gente visitou que é muito bonito, que eu achei Maringá. Nunca tinha andado assim, mas lá é muito, tipo, é muito limpinho, é muito... Parece que é fora do país, sabe? Paraná, A atmosfera, lá no é mesmo, Paraná, é é muito muito bonito lá. Só, eu não sei se eu moraria lá, porque é muito frio, né? É muito frio. Não, gente, eu não gosto de frio. Meu Deus do céu, eu morro. Como é que tu... Porque tem essa transição, né? A gente sai aqui do Nordeste, do calor, que é acostumado, assim, com frio pra gente é o quê? 23. 20 por aí, na casa dos 20. Aí chega lá, tu pega 17, 15, 10. Nossa, eu 17 peguei agora é em Bauru 5 graus. Eu falando, não quero nem treinar hoje. Posso cancelar o treino? Dá vontade só de dormir, Dá né? vontade só de, Ficar dá muita em casa. preguiça, né? O frio, você quer ficar embrulhadinha. É. Mas a pessoa já fala, tá com frio, né? Eu falo, gente, tá 20 graus. Na minha cidade não faz isso nem de madrugada, nem na chuva, nem nada. Ela não. fala, não é possível. Eu falo, é possível. Aqui não faz frio assim. 23, realmente, né? Tipo, de madrugada. Aqui no Calvário, que venta, faz 22. Mas lá embaixo, no centro, não faz 22, não. Tu mora em São Paulo hoje, Naime, é? Morava, né, em Bauru. Que aí eu mudei de time, então a gente já veio com a mudança pra cá. Ah, tá. Entendi. E tem alguma cidade, assim, que tu nunca foi mais que tu queria morar lá ou jogar nessa cidade? Tipo, nunca joguei em cidade tal, mas... Ou algum Não. país? Não, eu não tenho. Igual a pessoa me pergunta, você tem vontade de jogar fora? Ainda não tenho essa vontade, sabe? Mas jogar nos Estados Unidos deve ser maravilhoso. Japão deve ser muito bom, né? Mas eu não tenho essa vontade, sabe?
agora o que eu quero é ficar aqui, velho. Já sofro ficar longe lá de São Paulo pra cá, imagina em Japão. Imagina em outro país. Mas deve ser muito bom. Mas eu não tenho... Normalmente porque os times são sempre em São Paulo, né? A maior parte dos times da Superliga são em São Paulo, Belo Horizonte e Rio. Então, os lugares todos eu já joguei. Então, onde o time é melhor, você vai. Então, você não olha muito pra cidade, não tem como, né? Porque é onde o time tá. Então, você tem que estar ali. Não dá pra escolher a cidade, né? Muito, porque não tem muita opção. Então, você aceita onde for. Aceita e vai. Vai na fé. Deixa eu ver aqui. Tá. Um atleta que tu gostaria muito de dividir quadra assim com ela. Meu Deus, queria tanto jogar com ela. Ia ser legal. Você fala na seleção? Pode ser na seleção ou no clube. No clube eu gostaria muito de jogar com a Gabizinha. Ela é maravilhosa, ela é gente. perfeita. Ela é. Mas como eu tenho a oportunidade de jogar na seleção, então já tá bom. Mas já se fosse só, se encontro já pudesse vai ser no acontecer. clube e na seleção, eu ia ficar muito feliz, porque ela é demais. Tu tá ansiosa pra essa nova etapa da VNL, que já é a segunda que tu vai participar, né? Que Isso. tu participou da temporada passada, que era você e a Bright. Uhum. E aí agora vai ser você e A Natinha. Você e Isso. Natinha, né? Tô um pouquinho, porque eu sei que agora eu tenho 100% de chance de ser a titular, né? Então, a pressão é maior, porque ano passado eu fui, mas eu sabia que a Braz que ia pra seleção, né? Por conta das Olimpíadas. Então, eu não joguei muito a VNL, só que esse ano, todo mundo já fala, você sabe que você vai ser a titular, né? Eu falo, para, gente, deixa o Zé deixa ele decidir, não me bota essa pressão agora, não. Então, eu tô mais assim, eu vou chegar lá e tenho 100% de chance de ser a titular, então eu não posso dar mole, né? Eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Então, tô ansiosa pra segunda-feira, já vou estar lá no Rio. Tu é a tua concorrente, né? No Isso, caso. eu sou a Tem que concorrente. dar o teu melhor pra... Ser a titular, né? Naime, e o que tu diria para quem tá começando? Por exemplo, tem o Gustavo aqui e a Ana Clara, que eles jogam vôlei, né? Minha filha e meu sobrinho, porque eu jogo vôlei também, o Wilde também joga, e aí a gente já vive nesse mundo, e quando eu ia jogar, eles ficavam lá só olhando. E aí quando faltava gente, quando o povo ia embora, aí eles, ai tia, eu posso entrar? Ai, mãe, deixa. E a Ana Clara já tá nessa fase, já tá começando a se entrar, a jogar com a gente. Então, eu queria saber, estão ali. O que tu diria pra eles? Eu falo que eu era improvável pra estar onde eu tô, né? Gente, pessoa de Barra do Corda, fim do mundo, perto do fim do mundo. Conseguir chegar onde eu cheguei é lutar todos os dias e não desistir, ser convicto daquilo que você quer. Porque eu tive que abrir mão de passar Dia das Mães com a minha mãe, Dia dos Pais. Os feriados que eu passava era só Natal com a minha família. Então, aniversário da minha mãe, do meu pai e da minha irmã, nunca participei desde os meus 13 anos. Então, você precisa abrir mão disso. Você vai ter que escolher, ou você quer ser profissional e lutar e sofrer por isso, ou você quer ficar perto da família. Às vezes você consegue ficar perto da família e lutar pelo seu sonho profissional. Às vezes não, no meu caso eu não consegui, eu tive que abrir mão de tudo. Então, você tem que ter a certeza daquilo que você quer, não parar de sonhar, que vai ser difícil. Tudo que a gente sonha, a gente não sonha pequeno, a gente sonha alto. Então, o custo do sonho é alto. Se o nosso sonho for grande, a luta para alcançar ele é maior, né? Então, eu falo, se eu conseguir, gente, ainda não sou nada, mas eu não era nada mais ainda. E eu acreditei em mim, acreditei naquilo que Deus tinha para mim, não desisti. E eu sempre fui muito focada naquilo que eu queria. Eu quero chegar ali, então tá bom, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, tenho que continuar firme no caminho, no processo, que o processo é dolorido, né? Você tem muitas perdas no caminho, mas quando você chega lá pra viver tudo aquilo que Deus preparou pra gente, é maravilhoso, você nem lembra. Eu não lembro de tudo que eu sofri hoje. Porque eu falo, é tão maravilhoso viver o que eu tô vivendo hoje, que tudo que eu passei, tudo mal que as pessoas me fizeram, não faz mais diferença pra mim hoje, sabe? Então, sonhar, porque sonhar não custa. Então, vamos sonhar grande e acreditar naquilo que Deus tem pra nós, que não tem erro, gente. Eu sou a prova viva de acreditar nos sonhos de Deus, e eles se tornam realidade quando a gente acredita, né? Porque Deus, ele tem o poder de fazer tudo, mas às vezes a gente não acredita, a gente fala, será que eu vou conseguir chegar lá? E quando a gente acredita, ele abençoa e prepara tudo pra gente. Eu tenho certeza que quando vocês decidirem viver aquilo que Deus tem, pode até, igual você falou, pode até sair do caminho às vezes, mas quando ele quer, nada impede, né? Então, acreditem muito, 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 não deixem de sonhar,
porque não é fácil, mas é muito maravilhoso viver aquilo que a gente sempre sonhou. E é isso que eu falo, lutem muito, sonhem cada dia mais. Que se eu cheguei, qualquer pessoa pode chegar, só não pode desistir, né? Porque se desistir, fica pelo caminho. E sempre tem gente nova vindo aí, né? Tem pessoas querendo muito, né? Então a gente tem que batalhar por aquilo que a gente quer e não desistir nunca. E como que tu fazia, Naemi, para conciliar os estudos com o vôlei? Nossa, era bem complicado, porque quando eu fui morar em São Luís, como a escola era particular, era muito puxada. Tinha prova todo sábado. E às vezes tinha jogo, às vezes eu perdia a prova, tinha que repor depois quando eu chegasse. Só que eu sempre fui muito dedicada nos estudos também, né? Então, nunca foi assim, um empecilho, porque eu sabia, você tem que ter certeza daquilo que você quer realmente, porque senão você não dá conta. Então eu falava, eu preciso ser uma boa aluna e preciso ser uma boa atleta. Não adianta ser só uma boa atleta e uma péssima aluna, né? Então... Estão ouvindo, né, vocês? Então eu sempre falei, agora é hora de estudar, agora é hora de estudar. Então vou ter que tirar 9, 10, porque caso lá na frente, quando eu tiver que viajar e não conseguir fazer prova, eu tenho que ter pontos sobrando. Então eu sempre pensei muito em exatamente, fazer o meu melhor em tudo, sabe? Então, foi complicado nesse sentido de ter que fazer prova e ter que jogar. Às vezes eu chegava pra prova, não tinha estudado uma semana, tipo, com o professor, né? Eu não sabia da explicação. Então, eu pegava o livro e estudava de todas as formas para poder tirar uma nota boa. Mas não tinha outra opção, era aquela. Então, eu tinha que me sacrificar para estudar mais ainda, dobrado, né? Quando você não sabe, você precisa se multiplicar para se desdobrar. E tu recebia essa cobrança por teus pais, assim, de falar, olha, você vai jogar, mas você tem que estudar, você tem que... E o pior, não, nunca, meu pai nunca falou que... tipo, alguém chamou ele da escola, a Naemi tá sendo uma aluna. Nunca, desde aqui da Barra do Corda, nunca. Então, isso nunca foi uma preocupação para eles, porque todas as escolas que eu ia, eu sempre era a melhor aluna. Tipo, eu sempre tinha as melhores notas, né? Então, nunca eles tiveram que tranquilo, né? falar assim, Naemi, você precisa estudar, você não tem que pensar só no vôlei. Então, nunca falaram isso pra mim. Graças a Deus. Tu já dava o teu jeitinho de não precisar ninguém falar nada, né? Eu entendo isso que tu tá falando na questão de prova, porque, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, aí eu fiz um seletivo lá pro time do universitário, aí consegui passar, inclusive pra mesma posição que tu joga, que é de líbero. E aí, tipo, tinha vez que a competição universitária era de uma semana de duração, a gente ficava uma semana fora, voltava, às vezes tinha, tipo, 4 provas assim na nossa frente. Meu Deus, eu vou responder o quê nessa prova? Que eu não estudei nada, É complicado. E é bem assim mesmo. E, Naemi, nessa vida de atleta, tipo, sempre cheio de altos e baixos, né? Por questão de contusão, de estar num nível técnico sempre alto, né? Uhum. Porque precisa pra estar no profissional. E a pergunta que eu queria te fazer era se tu pensa em ser atleta, tipo, até quando der, ou tu pensa em, tipo, fazer alguma outra coisa da vida? Então, eu falo assim, eu não quero jogar com 40 anos, porque eu quero ter muito filho. Então... Eu já ia perguntar isso, já ia perguntar sobre os filhos. Eu falo, você quer ter quantos filhos? Eu quero ter 4, no mínimo 4. Então, e atleta, não dá pra ter muito filho, tanto que você vê as pessoas têm um filho. Então, eu falo, até uns 30 e pouquinho eu quero jogar, até 40, não sei, porque... Eu já passei a minha vida toda fazendo isso, né? Na minha velhice, assim, quando eu posso fazer aquilo que eu realmente quero, que eu quero muito ser mãe. Então, esse é um empecilho, né? Então, eu não sei se eu quero jogar até onde der. Porque ainda mais na minha posição, eu posso jogar até 50 anos. Que dá pra tu jogar até muito. Mais. Então, eu acho que por causa disso, que eu quero muito ter filhos, eu não vou jogar tanto tempo assim. Que foi até uma entrevista que a Valeuska deu agora recentemente, que perguntaram pra ela como que ela ainda tá num nível técnico tão bom e ela não queria mais jogar, ela queria se aposentar, né? E ela explicou justamente o que tu tá falando, que chegou um nível da vida dela que ela tá com outras prioridades, ela quer priorizar a família dela, o noivo dela, o esposo dela, na verdade, pai, mãe, ter filho, e seguir nessa nova vertente, né? A gente, igual agora, eu vou pra seleção, agora, segunda. Eu só volto pra ficar pro clube em outubro. Então, esse é muito tempo fora de casa, né? Então, quando a gente, igual ela falou, atinge o nível, as prioridades mudam, porque, gente, a gente também é ser humano, né? A gente tem nossa família, então a gente quer aproveitar com a nossa família, só que pela nossa correria a gente não consegue aproveitar 100%. Então, quando chega uma fase assim, não preciso mais disso, sabe? Já conquistei tudo que eu quis conquistar, então você abre mão daquilo para realmente ficar com a família. É isso que eu penso desde sempre, né? Eu não quero jogar muito tempo, porque eu quero viver com a minha família realmente
aquilo que todos os anos eu não consegui. E acho que todo mundo pensa isso, né? Sim, De com atleta que certeza. para é por isso. Porque a gente não tem vida. Não tem vida, gente. É porque muita gente pensa que, fica só Ah, jogando aí é, toda é. semana e tal, mas não imagina o que tem por trás, né? Não imagino. Que tem todo esse rolê e é complicado. Tipo, tem atleta que a gente vê que, tipo, dá um jeitinho e leva a família toda pra Aham, morar, né? pé. Mas aí eu sei que não vai acontecer porque é muito difícil. Não, de... e eu nem quero, porque se eles for morar lá, eu não venho mais pra Barra. É. Eles têm que ficar aqui. Não vai mais descer o Rio Não, de não Boia. vai descer. Ai, gente. Naime, tem alguma coisa que tira teu sono hoje? Tipo, de tu botar a cabeça no travesseiro, depois de chegar do treino e meu Deus, ainda tenho que pensar nisso. Não, gente, eu durmo muito. Eu sou muito... Se eu chegar e deitar, eu durmo. Então, eu não... É igual o Michael fala, as pessoas falam, eu queria viver no mundo que tu vive. Às vezes, teu mundo é de conto de fadas. Tipo assim, se acontece um problema aqui, eu penso... Não, daí vou deixar pra lá, amanhã resolve. Então, eu não sou aquela pessoa muito preocupada, sabe? Tipo, meu Deus, eu preciso fazer isso e aquilo. Porque quanto mais gente... Não adianta eu me preocupar antes, né? Igual a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque se eu tô aqui, tô pensando no amanhã... E hoje? Por que eu não penso só hoje? Porque amanhã eu não posso mudar, né? Então, deixa chegar amanhã e eu me preocupo com amanhã. Então, eu sou muito tranquila com isso. Muito, se muito, preocupa muito. com o que tem que se Com o que preocupar. tem que se preocupar, né? O que é. não tem, deixa pra Que lá. não tem, deixa pra lá que depois a gente resolve. Amanhã a gente vê, né? Amanhã a gente Tem que vê, ser assim. isso. Tem gente que morre de preocupação, né? A pessoa adoece de tanta preocupação e não pode fazer nada. Então, pra que se preocupar tanto, né? Com certeza. Vocês estão com fome, não? Vocês querem comer alguma coisa? Um Eu mimo? quero. Traz, Ana Clara. Um mimo aqui pra Um gente. mimo pra gente. Inclusive, vamos aproveitar este momento para dar mais uma faladinha sobre os nossos patrocinadores. Arrasa aí, Ana Gisele. Vamos lembrar deles. Lumar, distribuidora. Já fica aqui em cima da nossa Já mesa. traz a nossa água aqui, abastecendo a Cactus. Cadê minha lista, meu Deus? Smart Cell, nosso amigo Vitor. A Bela Cosméticos, a Caritana, nossa amiga, que vai estar aqui hoje. Oi. O Wills Burger, Vilmar, a Lumar Distribuidora, já falei. O Estúdio Kerly Farias, a doutora Tarsila Brandes, a Sucata Só Ferro e Só Metais, o doutor Adriano Brandes, o Biolaboratório, Felipe Autopeças, Eletromais, Carvalho Ferreira Engenharia, Sensacionalista BDC, a doutora Julie Halley, Cactus Comunicação e Top Motors. Muito obrigada a todos. Muitíssimo obrigado aos nossos Sim, patrocinadores. gente, eu tenho uma surpresa pra Naime, Ai, que a gente meu não Deus. poderia deixar de trazer. E foi assim, bem na louca que a gente conseguiu preparar esse presente. Ai, posso abrir? Pode, por Muito favor. Obrigada. Mimos recebidos. Já adoro. Ai, uma blusinha. Um mimo Duas, da né? Sertão Story, Ai, que linda. Igual Como de vocês. barra cordense. Ai, vou usar tudo depois de treino e jogo. Tem uma pro seu esposo também, tá? É uma pra você e uma Acho pra que é ele. essa Essa daí, que é Tá. maior. Pra vocês tirarem uma foto. Belíssimos. Ai, muito obrigada. Amei, gente. Vou usar muito. A gente tirou uma foto aqui também. E esse aqui é um chaveirinho? É um chaveirinho, aham. Também, bem fofinho. Muito fofinho, muito obrigada. Foi muito improvisado, mas eu espero que vocês tenham Não, gostado. amei. Vamos fazer o nosso checklist? Vamos fazer o nosso checklist. Um checklist bate e volta rapidinho, igual aqueles programas de TV, né? Que o nosso também não é um programa de TV, mas é de internet igual. Vai igual pra internet. Não precisa se estender muito nas respostas, sim ou não. Sim ou não? Aham. Ai, que bom. Só coisinha rápida mesmo. Vamos começar com tatuagem, Não. cirurgias, Sim. viagem de avião, Todo milhares, dia quase. karaokê, Amo. pets. Amo, mas não tenho ainda. Quer ter o quê quando for ter? Cachorrinho, gato? Cachorrinho. Já foi hospitalizada? Minha vida e minha infância inteira. Eu sempre sofri com bronquite asmática. Até meus 12 anos eu vivia no hospital. Todo mês. Acidente. Acidente. Não. Pôr do sol na praia. Oi. Pôr do sol na praia. Eu amo. Já apareceu na TV? Já. Sempre. Direto. Já leu um livro? Já. Né? Uma briga.
Uma briga? Eu brigava muito com as minhas primas. Briguinha de família, Briguinha briguinha de de família. família. Já perdeu o celular? Não. Já foi assaltada? Já. Já tomou bolada no rosto? Já. Uma. No treino ou no jogo mesmo, valendo? No jogo. No jogo mesmo, né? Quem não levou uma bolada? É só um Quem menino. nunca já levou uma bolada não joga tem bola. Tá história. jogando errado. E já brigou com alguma parceira de clube? Não. Não, né? E é isso, gente. Esse foi o nosso checklist de hoje com a Nayeme, nossa atleta aqui de Barra do Corda, atleta agora da seleção brasileira também, já era e agora tá de novo, porque esse é o futuro dela, né? Quem tem talento tem. A pergunta é, depois que você se aposentar, você tem algum projeto? Nossa. Você pensa em trazer alguma Gente, coisa que assim? pergunta, né? Sim, eu quero muito fazer projetos que ajudem as pessoas, né? Mas eu nunca sentei e falei, eu quero fazer isso, isso, isso. Mas eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né? Então, quando eu parar e tiver tempo, o que eu puder fazer para ajudar, com certeza eu vou fazer. Próxima, Sans. Ele ficou pensando nas perguntas até agora. Um hobby, Nayeme. Qual o teu hobby? Eu amo andar de cavalo, gente. Sou apaixonada. Muito, eu amo. Fazenda, tá em fazenda, no mato, assim. Sim. Então, eu amo andar de cavalo. Acho que esse é um hobby. Quando eu não tô jogando, a gente vai pra fazenda, eu só vou... Se quer me achar, eu tô em cima de cavalo lá no meio do mato. E agora tu vai pro Minas, né? Eu acho que vai ter uma facilidade maior de encontrar por lá uma Uns cavalinhos. fazendinha. Eu acho que sim, então tomara que sim. Aqui pra sair. se tem alguma diferença do vôlei masculino pro vôlei feminino em relação a salários e tudo mais ou não? Tem. Nossa. Desculpa. Tem. Só que no nosso caso, o feminino é mais valorizado que o vôlei masculino. Que no futebol é diferente, né? No futebol o futebol masculino nem se compara, é muito diferente. Só que, como o vôlei feminino é mais difícil de ter atletas boas, então é mais valorizado, porque o masculino, qualquer homem tem muita força, qualquer homem sabe atacar forte, sabe sacar forte, né? Então, é mais fácil ter jogador masculino do que jogadora boa feminina. Então, no nosso caso, graças a Deus, a gente é mais valorizado. Aqui no Brasil, né? Porque... Aqui no Brasil, é isso. A altura. Isso verdade. também é uma coisa que conta. Tem mais pergunta? Gustavo, Ana Clara, querem perguntar alguma coisa? A cara dela. Dá, com certeza. Dá pra viver do vôlei tranquilamente, Nayeme? Assim, Dá, graças a Deus. Dá pra viver. Por falar que antigamente era mais difícil, né? Mas hoje em dia acho que as pessoas estão apoiando mais, né? Então... Do nada. Parece só podia ser do gás, né? Deve ser aqueles carros de mensagem. Mas dá pra viver, sim, tranquilo. Primeiro passo pra ser profissional. Primeiro ser passo bom. ser bom ajuda muito, né? Mas acho que você tem que passar as fases, igual a gente falou, que tem as categorias, né? Porque se você seguir todas as categorias, fica mais fácil de você chegar no adulto, porque tem sub-15, sub-17, sub-19, sub-21 e o adulto. Então você já chega no adulto preparado, né? Então você vai ficando bom cada ano você vai subindo de categoria. É igual a escola, né? A gente começa no pré, vai pra alfabetização, e vai subindo e depois você vai pra faculdade. Então é uma escadinha, né? É um processo bem longo. Mas essa escadinha, no caso, é por idade ou por competência? Na verdade, se for por base, é por idade. Porque tem sub-13. E aí, às vezes, se eu sou sub-13, eu não posso jogar na sub-17. Eu só posso jogar na sub-15. Então, se eu sou da sub-15, eu posso jogar na sub-17. Eu não posso jogar na sub-19. Só que qualquer idade você pode jogar no adulto. Você não pode jogar duas categorias acima da sua. Entendi. Mas, porque como o adulto é outro campeonato, né? Então não tem nada a ver com a base. Entendi. Então é seguir realmente a base inteira que fica mais fácil, né? De chegar no adulto. Nayeme, uma pergunta que a gente não fez, mas eu vou fazer agora. Porque, tipo, no jogo, não basta tu ter só o teu fundamento bem colocado, um toque bem feito, uma manchete bem feita. Tu também precisa estar com o teu psicológico no ponto. Como é o teu psicológico, assim? Ele sempre te ajuda, tem momentos que dá uma atrapalhadazinha, mas tu consegue
Dar a volta, como que Porque é? tem dias que você não tá jogando bem, né? Então eu penso, eu sei fazer isso, eu faço isso todos os dias. Então, psicológico é muito importante em tudo, né? Se o nosso psicológico não estiver bem, nada flui. Então, eu sempre penso, eu sei fazer isso. Tipo, não precisa ficar nervosa desse jeito, né? Então, eu consigo conversar comigo mesma no meio ali do jogo. Você não tem tempo de parar, sair, refletir, né? Então, eu penso lá dentro assim, eu sei fazer isso, então vamos. E aí eu consigo voltar a fazer o que eu tava errando, sabe? Bem, por causa do psicológico, né? É um ponto importante. E aí, Salles, temos mais perguntas? Ele tá fazendo as anotações dele. Se você tem, Ui. você tem alguma... quando você estudava, você tinha uma outra opção além do vôlei, tipo, não vai dar certo, se não der certo, eu vou fazer isso. Importante essa pergunta, Naime. Importante. Quando tu estudava, se tu tinha um plano B. Tipo, se o vôlei não der certo, eu vou fazer isso aqui. Não, eu Existia? nunca tive plano B. Porque, igual eu falei, eu sempre fui muito convicta, né, daquilo que eu queria. Quando a gente faz um plano B, a gente já dá uma margem para falhar, né? Então, meu plano A, só tem um plano A, que é ser atleta. Não porque eu não quero estudar, não porque isso. Não, porque é exatamente isso que eu quero pra mim, sabe? Então, o plano B, pra mim, nunca existiu. Era o plano A e vai ter Era que o dar plano certo. A e vai dar certo. Naime, me fala uma vitória que mais te marcou e uma derrota também. Naime, uma vitória que mais te marcou e uma derrota que, assim... Uma derrota que te abalou e uma vitória que... Uma vitória foi que a gente ganhou o Paulista, em cima de Osasco, lá dentro de Foi Osasco. tudo. Que o time era... Não sei se vocês acompanharam, era só... Eu tava lá no ginásio. Verdade, você tava. Era só meninas novinhas, né? A mais velha tinha 26 anos. Então não era experiente tanto quanto o outro time, né? Então, aquele dia pra mim, gente, não tem como esquecer o ginásio lotado. A gente tava perdendo de 2-0. A gente virou o jogo e ganhou. Foi, acho que o melhor jogo, assim, que eu nunca vou esquecer. E uma derrota que me magoou muito foi no Paulista também, esse ano, que a gente perdeu pra Barueri, que foi eliminado, perdeu a semi, né? Que eu falei, não é possível, gente, que a gente perdeu. Eu não consegui aceitar, sabe? Porque doeu tanto em mim. Porque antigamente a gente era de Barueri, então a gente ganhava do time que a gente mais fracos, né? Então, o time grande, a gente não tinha essa responsabilidade de ganhar. Só que e quando foi ao contrário, eu tava no César, a gente tinha obrigação de ganhar e perder. Aquilo ali magoou tanto, me magoou demais, que eu falei, não é possível, eu queria tanto ganhar isso aqui, mas essa derrota pro Barueri na semifinal do Paulista me magoou bastante. Que o time de Barueri, né, que é o Zé que comanda, é até apelidado das Chiquititas, Chiquititas, porque é. são sempre as mais novinhas. E desculpe quem estiver assistindo, minha gente, a torcida do Osasco é insuportável. Ponto. É muito barulho. É barulheta, né? E foi icônico esse jogo, eu tava lá. Foi demais. Foi muito bom. Nossa, foi maravilhoso. Pronto, pra finalizar aqui minhas perguntas, eu queria uma história assim, de bastidores, uma coisa engraçada que aconteceu lá nos bastidores. Em qualquer time Uma fofoquinha. Agora a gente quer uma fofoquinha. Uma Ai, fofoquinha deixa de eu algum. pensar. Nossa, não lembro assim de uma história específica, mas quando a gente vai jogar assim contra um time, exemplo, em Barueri, ia jogar contra o Minas, aí as pessoas, não sei se era verdade, as pessoas inventavam, falavam assim, ó, elas estão dizendo que vão ganhar de vocês. A gente entrava na quadra igual umas loucas de raiva, só que eu acho que às vezes era os técnicos que inventavam só pra gente ficar zangada, Só dar um sabe? gás. E dar um Motivar. gás a mais. Mas é uma história assim, agora, assim, eu não lembro, mas isso sempre acontecia, as pessoas chegavam e falavam, elas estão se achando ali na quadra, elas estão dizendo que vão ganhar de vocês fácil. A gente ia lá, então tá bom, vamos ver quem que vai ganhar. E Naime, e o Zé Roberto, ele é mesmo esse poço de tranquilidade, porque é isso que ele transmite, que ele é assim centrado. Assim. Eu acho que é porque o povo compara muito ele e o Bernardinho. É. Eles são totalmente opostos, né? Mas o Zé, ele não é tão calmo assim, não, quanto vocês Não, veem né? na TV, não. Nos treinos, minha filha, se errar coisinhas bobas, sabe? Ele começa a gritar, a brigar, porque o Zé, ele é muito perfeccionista, ele quer tudo 100% perfeito. Então, quando você não faz aquilo perfeito, você dá mole, aí você quer ver ele zangado, é fazer as coisas de qualquer jeito, assim, ele odeia isso. Mas quando tá indo tudo bem, ele é de boa, mas quando tá indo errado,
Você escuta? Porque no profissional é assim, né? Tipo, tem um ponto, tipo, ok, você pode errar, só que tem coisa que não pode errar Não de jeito pode. nenhum. Isso, tem coisa que é inadmissível, né? Inadmissível. Tipo uma pingada. Eu acho que é inadmissível. Não, acho que Que uma eles coisa que devem é achar. muito errar é saque, Saque. assim. Porque é Um só passezinho. você, um passe também. De Só que contra-ataque, um passo de contra-ataque. isso, um passe de contra-ataque, que a bola vem de graça. Eles falam que é pênalti, a gente costuma dizer que é pênalti, né? Porque é só colocar na mão dela e fazer o ponto, né? E aí quando a gente, principalmente líbero, porque é a gente que normalmente faz, né? Se errar, minha filha, É. e você prepara pra briga. Então é isso, tem mais perguntas, Sara? Finalizando Tá as ótimo. perguntas. Então é isso, gente. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de deixar o like. Se você tem algum amigo que quer assistir essa entrevista aqui hoje, nosso podcast com a Nayeme, compartilha. Vamos seguir a Nayeme nas redes sociais, né? Diz aí a Nayeme, teu arroba Meu pra arroba é gente. Nayeme Nunes. Nayeme Nunes. Temos aqui a nossa amiga Gi, também a Gi Carvalho. E meu Instagram, que é o Ideglan X. Se você não souber escrever, depois eu te ensino. Vai Eu dar já- tudo certo. Nossa, eu sofro com o meu nome, mas do Will Deglan, minha filha. Já tentei simplificar isso de todas as formas no Instagram, mas infelizmente tá tudo ocupado. Vai ficar assim mesmo. Gente, então é isso. Esse foi o nosso Podcactus de hoje. A gente queria agradecer muito a presença da Nayeme. A gente aproveitou essa oportunidade, soube que ela estava aqui e quase não durmo tentando resolver isso e não dava certo. E ela já vai embora. Eu falei, não, essa é a chance, vai dar certo. A gente vai ter que trazer ela aqui para ela contar a história dela. Então a gente fica muito feliz pelo convite ter sido aceito e por você ter compartilhado com a gente, né, a tua história, um pouco dela. Eu tenho certeza que você inspirou, né, muitas pessoas hoje. Então a gente agradece muito. Obrigada, Nayeme. Obrigada a E vocês. também te desejar sorte agora nessa nova carreira que nova carreira não, nova etapa, que sempre tem uma nova etapa todo Tem. ano, né? E agora nessa etapa de seleção brasileira, muito boa sorte, que você consiga ser a titular, né? Que é o que Amém. todos nós queremos. Amém. E vai dar tudo certo. Pai. Muito obrigada pelo convite, eu amei participar e espero que vocês sintam orgulho de mim lá na seleção, no meu clube, porque eu faço isso, mas é o nome de Barra do Corda, né, que está sendo levado aonde quer que eu vá, porque eu sempre falo, eu sou barracordense, de onde Barra da Corda? Não, do Corda. Então, que vocês sintam orgulho de mim. E eu vou levar a nossa cidade, aonde eu for, com o maior prazer do mundo, representar todos vocês. E muito obrigada pela torcida sempre. Amo vocês, todo mundo. Obrigada pelo convite. É isso, gente. Beijo e até o próximo. Ai, foi Foi, tudo. Salles? Agora Foi, posso comer. tem